Sejam bem-vindos a mais um Na Tela com Thaíris. O mês de abril é o mês de conscientização do autismo. E por isso eu convidei a Gisele, que é uma terapeuta, atua nessa área há 15 anos, para nos orientar com relação a isso. Teremos aqui informações sobre quais são os direitos do autista, uma receita maravilhosa e dica de um xarope caseiro. Gente, essa época tá todo mundo doente tossindo, vocês já viram? Eu trouxe uma diquinha que vocês vão amar. E vamos ao momento de reflexão. Assim diz o Senhor: eu sou o oleiro, você é o meu barro. Eu o projetei antes mesmo de criar o mundo. Organizei todos os acontecimentos de cada dia para moldá-lo dessa forma preconcebida. Meu amor eterno está presente em cada evento da sua vida. Em alguns dias, a sua vontade e a minha caminham juntos. Você tende a se sentir no controle quando nossos desejos estão em harmonia. Em outros dias, sente-se como se estivesse nadando contra a correnteza dos meus objetivos. Quando isso acontecer, pare e busque a minha face. A força contrária que você sente pode ser a minha, mas também pode ser a do mal. Dia 2 de abril é o Dia Mundial de Autismo e todo esse mês é o mês de conscientização do autismo. Por isso, eu convidei a Gisele Nunes para um bate-papo. Ela que é terapeuta ocupacional e que trabalha há 15 anos com crianças atípicas. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite para falar sobre esse tema e para abrir a mente de muitos pais, muitos familiares que às vezes tem uma criança que tem esse perfil e que se intimida, né? Às vezes por medo, Sim. por insegurança do que tem que enfrentar, né? Oculta essa situação que eu acredito que só prejudica. Verdade. Né? Me explica melhor o que é o autismo. Thaíris, o autismo, ele é um transtorno neurológico, né? Ele é um transtorno neurológico. Ele não é uma doença, né? Então, assim, porque muitas pessoas confundem, né? Às vezes traz até mesmo, fica querendo trazer a cura do autismo. Então, é importante a gente ressaltar isso. Ele não é uma doença, ele é um transtorno neurológico. E você citando a questão, querendo buscar a cura, o autismo, ele tem cura? Não, o autismo não tem cura, né? Ele tem tratamento, é uma condição da pessoa. A pessoa nasce com a condição do autismo, né? Que nós chamamos de TEA também, né? Que é o transtorno do espectro do autismo. Então, não tem cura, não existe medicação que cura, não existe óleos essenciais, não existe nada que traga essa cura, né? Agora, existem tratamentos que melhore a qualidade de vida dessas pessoas com essa condição. A criança, ela nasce ou ela pode passar a ser um autista? Ela pode desenvolver? A criança, geralmente, ela nasce autista, né? Ela nasce, é uma condição mesmo. Ela nasce autista e ali, ao decorrer dos anos, ela vai apresentando as características. Isso acontece desde o início da infância, desde quando a criança é um bebê ainda, ela já pode demonstrar ali algumas características autísticas. E talvez ela pode, como você disse, ela nasce assim, quando até uma faixa etária de idade ela não apresenta nada e depois que apresenta. E nem sempre é, por exemplo, por falta de observação, falta de análise, algo do tipo? Sim, a gente tem casos, né, de crianças que teve um desenvolvimento ali até os 2 anos de idade, um desenvolvimento típico, né, e até apresentando falando algumas frases, se comunicando, tendo contato visual com a família, com as mães, com os pais, né, e a partir ali de 2 anos começaram a ter um retrocesso, vamos dizer assim,
né? Algumas mães relatam isso, mas ela já estava dentro do espectro. Só as características foram aparecendo aí mais para frente um pouco. Mais tardia. Qual a causa do autismo? Tem uma causa? Então, diante das pesquisas científicas, né, o que mais atualizado nós temos hoje é causa genética, né? Então, assim, os estudos estão indo por esse caminho e mostrando aí que é de causa genética. Você fala a questão de combinação de sangues mesmo? Sangue do pai? De genes, com a mãe. Combinação de genes. Quais são os sinais ou sintomas do autismo? Os sinais que mais são visíveis, né, na criança autista é a fala, né, a dificuldade na fala é um sinal bem visível. A dificuldade no contato visual também é bem visível. A dificuldade na comunicação é muito visível. As estereotipias motoras ou vocais também são características e sinais do autismo, né? E isso vai variar muito de criança para criança, mas essas são, assim, como se fossem as principais características que a gente deve observar para se fechar até mesmo um diagnóstico do autismo, né? A fala que você diz seria realmente no desenvolvimento ou, por exemplo, dificuldades em alguma pronúncia, ou é realmente uma criança que atrasa o desenvolver de formar frases? Seria um pouco mais nesse sentido? O atraso da fala mesmo, tá? A criança, ela não desenvolve a fala de acordo, né, de forma adequada. Sim. A gente percebe algumas crianças... Ou então, simplesmente pega os pais e leva até aquele objeto que ela quer, entendeu? Ela não... Entendi, ela não fala. Desenvolve mesmo água, a fala. Isso. Quero uma água. Isso. Existem diferentes graus do autismo? Hoje, nós não falamos sobre graus, nós falamos sobre nível de suporte, né? Então, nós temos o nível 1, 2 e 3 de suporte, que vai ali caracterizar, né, qual o nível de funcionalidade dessa criança, qual o nível de independência dessa criança, de autonomia dessa criança. Então, o nível 1 é uma criança que que depende menos, né, das pessoas, consegue ali ter sua autonomia nas atividades de vida diária, sua autonomia na escola, nos lugares que ela participa, né? A criança de nível 2 é uma criança que já tem uma comunicação bem restrita, né? Então ela precisa mais de um suporte na sua vida funcional, na sua independência, na sua autonomia, né? E o nível 3 já é uma criança que precisa quase que total ou grande parte dessa ajuda na sua autonomia. E ela vai precisar ir por longo da sua vida dessa ajuda, desse suporte. E uma criança que está lá no grau 3, ela, não sei se seria regredir ou progredir, acredito que progredir para estar no grau 1. Tem é claro que é diante de muita ajuda, né, e tudo, mas ela pode passar do 3 para o 2, para o 1, se tornar algo mais leve diante de acompanhamentos? Iris, pode acontecer, né? Com certeza. Eu estava até conversando com meu esposo quando a gente estava vindo para cá a respeito disso. Cada caso é um caso, cada criança é muito individualizado o tratamento, né? Nós temos características parecidas ou até mesmo idênticas, mas cada um vai dar uma resposta ao tratamento. Então, assim, já aconteceu comigo, eu vou falar da minha experiência, né? Já aconteceu comigo, já aconteceu comigo. Né? De nível 2 passar para o nível 1 e tanto de nível 1, a mãe vem para o tratamento, tá nível 1. E aí ela não quer fazer o tratamento, ou demora a procurar o tratamento e tudo, e a criança não evolui, a criança não desenvolve de forma adequada, né? Então isso é muito importante. Com que idade o diagnóstico do autismo ele pode ser feito? O mais precoce possível, né? Mas a gente fala ali entre os 18 e 24 meses, já precisa estar com esse diagnóstico fechado. Que é onde percebe mesmo a fala, a comunicação, Sim. atraso para a
Acho que tem questão de passinhos também, eles têm algumas características. Eu fui ler algumas coisas sobre o assunto, parece que eles se isolam mais um pouco. A criança, isso depende muito, né? Como a gente falou, também. Né? Isso, depende muito como a gente falou, né? Mas a criança, ela pode dar aí seus sinais até mesmo quando bebê. A criança, geralmente, como eu falei do contato visual, por exemplo, só um exemplo, tá? Sim. A mãe vai amamentar ali o seu bebê e o bebê, ali a partir dos 6 meses, ele já começa a interagir com a mãe, né? E a gente escuta no consultório os relatos das mães. Quando a gente pergunta, às vezes a criança já tem ali seus 5, 6 anos e está ali iniciando o tratamento, eu gosto de perguntar para a mãe, você lembra na época, quando ele era bebê, se ele te dava alguns sinais? E as mães começam a relatar, né? E um dos relatos é esse. Gisele, hoje eu lembro, né? Hoje eu lembro. Na época eu não tinha essa visão, mas hoje eu lembro que quando eu colocava o bebê no seio para amamentar, ele não interagia, né? Ele não pegava no seio, não pegava na boca. Geralmente a criança faz essa comunicação. Isso. Independente de ser no peito ou na mamadeira. Ou na mamadeira, independente. Ele faz uma comunicação. Né? Que existe tratamento para o autismo, você já citou. Qual é o tratamento para o autismo? Existem vários, tem alguns que precisam ir para fono, ou é realmente na terapia? Qual que é esse tratamento? O tratamento para criança com autismo é uma equipe multiprofissional, né? Neuropediatra ou psiquiatra infantil, a fono, a TO, que é a terapia ocupacional, a psicologia, a musicoterapia, né? Esses são e também tem um tratamento medicamentoso. Não é para o autismo, é para seus sintomas, né? As suas características ali, as suas dificuldades, seu nível de suporte, o nível de suporte que ele precisa. Então, a gente entra com a terapia, por isso que é individualizado, tem que ser uma avaliação individual, né? Para a gente poder traçar ali um plano terapêutico específico para aquela criança. E assim, geralmente, já vi alguns casos que o autismo ele vem acompanhado do TDAH, às vezes, né, da hiperatividade, uma série de... E aí esse tratamento medicamentoso, às vezes, seriam essas... Sim, isso. O medicamento, ele não é para o autismo. O autismo, como eu falei, é uma condição, né? A medicação é justamente para isso. Às vezes a criança autista, ela tem um nível de ansiedade maior, ela pode ter um TDAH, né? Ela pode ter um DI, que é uma deficiência intelectual, e essa deficiência intelectual ela pode ser leve, moderada ou grave. Então, você está entendendo como tem que ser uma coisa personalizada, um tratamento, uma visão personalizada dessa criança, que a gente não pode generalizar, sabe? Meu filho foi diagnosticado com autismo. O que eu devo fazer? Se ele já recebeu o diagnóstico do autismo, né, provavelmente esse neuropediatra ou psiquiatra infantil é capacitado, né, para poder orientar essa mãe a buscar tratamento, seja ele nas redes públicas, ou por plano, ou particular. Mas as áreas, ele ir também? Isso, ele já sai de lá, geralmente, isso. O neuropediatra, ele já instrui essa família em que direção ele deve tomar. Né? Por que o tratamento precoce é importante? Importantíssimo, eu não vou nem dizer importante, é importantíssimo. Primordial, né? É assim, eu acho que hoje a gente está assim, falando bastante sobre essa questão do precoce, né? Você pega a criança ali e a criança, no decorrer do seu desenvolvimento, ela adquire, né, através dos estímulos que ela tem, ela vai adquirindo a sua formação, seja ela emocional, seja ela nas suas independências, enfim. Quando você pega uma criança que é diagnosticada precoce e você inicia um tratamento adequado para aquela criança, você forma aquela criança de forma mais adequada, o desenvolvimento dela vai ser melhor, entendeu? Então ela vai alcançar mais objetivos, a gente vai trabalhar mais as suas potencialidades, a sua capacidade. Então, assim, é muito recomendado que seja feito o diagnóstico precoce para iniciar também precocemente esse tratamento. Não adianta só fazer o diagnóstico precoce e não iniciar o tratamento. Assustar e...
recuar, né? Exatamente. Homens e mulheres têm a mesma chance de desenvolvimento do autismo? Não. A prevalência do autismo é no sexo masculino, de 4 vezes maior do que na mulher, né? Por isso é azul. Por isso o símbolo é azul, a cor é azul, né? Porque a prevalência é em homens. Não sabia que era por esse motivo. Sim. Gisele, eu agradeço imensamente. Fiquei muito feliz. E achei primordial que viesse uma pessoa como você, com a sua capacidade, que recebe as crianças. Escutei de outras mães falando de você, eu falei, eu quero ela para esse bate-papo, porque lendo um pouco mais, tentando entender um pouco mais sobre essa área, mesmo sendo super leiga, eu vejo justamente isso, o quanto é importante observar os sinais do seu filho desde bebê, o desenvolvimento, não achar que tudo é normal, né? Não ignorar, não ter vergonha, porque conversando com mães também, inclusive eu vou trazer uma mãe aqui para me contar a experiência dela e tudo, mas conversando eu pude observar isso, quanto precoce, que não tem que ter vergonha, que é mais comum do que a gente imagina. Sim, e os tratamentos hoje, né, os métodos, aquilo que a gente utiliza para poder tratar essa criança é cientificamente comprovado, então assim, ajuda muito o desenvolvimento dessa criança, ajuda muito, e ao desenvolver essa criança de forma adequada, a família vai estar ganhando, né? Porque como você falou, às vezes a família tem dificuldade de aceitação, e isso acontece mesmo, porque não tem como, né? Isso acontece. Mas quanto antes essa família deixar de lado essa questão, né, do medo, do que vai encontrar pela frente, procurar e buscar um profissional que tenha essa especialização no autismo para poder estar ajudando, estar dando esse suporte, estar dando essa diretriz, essa direção para essa família, melhor. É isso mesmo. A família consegue levar um ritmo mais normal, os pais, mais leve. Né, mais leve, com certeza. Sim. Continuamos com um vídeo que vem nos explicando quais os direitos que os autistas têm. 5 direitos que a autista tem e você provavelmente não sabia. Primeiro, 60% de desconto na água e energia. Segundo, atendimento com prioridade. Terceiro, isenção de IPTU e IPVA. Quarto, 80% de desconto em passagens aéreas. Quinto, acesso à medicação. Quer entender melhor e tirar suas dúvidas sobre esse tema? Fale conosco através do link na bio. Pessoal, então é isso. O autista, ele tem direitos, não tem que se esconder, na verdade, ele precisa ser ajudado. E agora vamos a uma receita de torta de pão de forma, que, gente, tem uma tia minha que faz ela. Vocês não têm noção tanto que ela é deliciosa. Podem fazer sem medo essa receitinha. Tem a minha aprovação. Mudando de assunto, gente, hoje em dia tá todo mundo doente. Essa mudança de clima, esse calor doido, ao mesmo tempo tá chovendo, muita gente tossindo. Tem uma receitinha para vocês de um xarope caseiro que super funciona.
Roda aí, produção. Remédio caseiro para essa tosse seca. É só cortar uma laranja, furar ela, colocar sal, colocar no micro-ondas por 2 minutos, depois colocar mel, espremer o limão e tá pronto o remédio ali para você. Mamãezinhas, eu sou super adepta mesmo a coisas naturais. Esse xarope é muito bom, vale a pena. E olha só, para quem não conseguiu pegar durante o programa, tá? A receitinha, como que faz o xarope, ele estará salvo no YouTube, no meu canal. Vai aparecer aí na tela para vocês. Eu aguardo vocês no próximo domingo, na tela com Thaíris, às 16 horas.